Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Meu irmão, gratidão demais mesmo pelo aceite, pelo convite. Eu sei que você honra muito seu tempo. E é exatamente assim que eu quero começar. Dê tempo ao tempo sem perder tempo. Primeira vez que eu escutei essa frase de autoria do Sherpa Frederico Martins. Muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com o Frederico Martins, esse Sherpa que disse essa frase: dê tempo ao tempo sem perder tempo. Eu acompanho esse cara há mais de 20 anos e eu lembro que em 94, eu fazendo algumas palestras pelo Brasil, eu falei com ele: cara, a sua história traz tanta resiliência para mim, tanto começar, levantar, cair, levantar e tanto recomeçar que eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. E eu jamais imaginei que um dia nós estaríamos juntos aqui nos Estados Unidos e fazendo um review dessa história toda e, sobretudo, oportunando o meu ouvinte para que ele pudesse conhecer mais você. Eu não tenho dúvida que hoje eu vou levar alguma coisa daqui que eu ainda não conheço sua. Conta para o ouvinte do podcast Segunda-feira, sua linda aí, cara, um pouco da sua história, como é que você chegou hoje nisso que você está fazendo aí, que você está te brilhando os olhos aí, cara? Ah, Fabrício, gratidão. Gratidão tá aqui, né? Gostoso demais. E, cara, é uma história de 26, né? Tô indo para 27 anos aqui na América. E eu separo a minha vida em 2 fases, 2 propósitos de vida completamente diferentes. O primeiro propósito, sair da pobreza extrema, né? Quando a gente perde o meu pai e o histórico familiar, né? Meu pai tira a vida, suicida, a gente vai para uma pobreza extrema e ali naquela pobreza extrema eu incorporo ali talvez com muita determinação meu propósito, meu primeiro propósito de vida, tirar minha família daquela situação que a gente vivia. Morei numa casa quando eu mudei para os Estados Unidos, em 1993, eu tinha 21 anos de idade e eu morava na minha 21ª residência, ou seja, Uau. Eu morei em 21 casas em 21 anos. Uau. Então teve anos que eu passei alguns anos em alguma casa, sim, mas teve anos que a gente mudou mais de uma vez. Tinha uma estante lá em casa, que é uma estante que era a última a ser movida na mudança, que a gente tinha pavor dela, de madeira maciça, sim. Que troço pesado. Mas era pesada demais. E atrás dela minha mãe deixava as caixas da mudança, porque ela pegava essas caixas, a gente desmontava e depois
porque mamãe, né, negócio de logística, estratégica era com ela. Então as caixas já estavam todas escritas, cozinha, quarto e etc. Então atrás da estante ficavam as caixas dobradas. E em uma dessas residências, chovia muito, cara, mas chovia muito dentro. E a gente ia movendo as camas, os móveis, até que chegou num ponto que não tinha mais. E ali eu dormia com a bacia em cima da barriga. E aí começou, primeira vez que eu dormi com essa bacia na barriga, eu descobri que só a bacia não ia dar jeito, né? Tinha que botar um pano para amortecer o pingo, senão a cara também ficava toda molhada. Então a primeira fase desse propósito foi esse. O motivo das 21 mudanças sempre foi essa coisa financeiro. Sim, sempre financeiro. E aí eu entro de cabeça, começo a trabalhar na rua com 12 anos de idade, carregando sacola num, que a gente chama de sacolão, lugar que vende verduras em Belo Horizonte, chama sacolão. E eu com 12 anos de idade ali começo, com 15 anos, na época a lei do Brasil era um pouco diferente, salvo engano eu tinha 15, eu vou para carteira assinada e trabalho até 21 quando eu vim para a América. Então ali era realmente tirar minha família daquela situação. Perfeito, era focado nisso. Focado. Então ali foi até aí uns 30 e poucos anos de idade, onde todo mundo tem o seu mérito, né? Minhas irmãs também trabalharam muito, mas eu venho para a América primeiro, pego a floresta, mata fechada, dou uma limpada nela e começo a trazer. Vem a Milene, depois vem minha mãe, por último vem Lorena com o João Vitor já, né, meu sobrinho. Mas essa ficha caiu para você assim, extrema pobreza e tal, e de repente você falou, puta, aqui eu não vou conseguir tirar o leite que eu preciso. Eu vou sair do país porque eu preciso lá vai ter uma condição melhor. Eu acho que eu nunca fui um cara de gostar de sentar na cadeira de aula. Tá. Né? Até que lá na frente, quando eu fiz pela primeira vez o meu teste do Gallup e ver estudioso, eu falei, como assim? Uau. Aí eu fui entender que estudioso não é necessariamente estar na sala de aula. Mas na sala de aula era uma coisa que para mim era uma tortura. Então, eu não me via ali formando, fazendo uma faculdade. Eu trabalhava, o tipo de trabalho que eu fazia, eu podia até ter tido sucesso no Brasil, mas aquele negócio do sonho americano, né? Vai para os Estados Unidos, lava prato e ganha dinheiro, trabalha em restaurante e ganha dinheiro. Então era assim, eu visualizava aquilo com mais facilidade. Hoje, depois de 26 anos, eu acredito que se eu tivesse colocado, não tivesse as crenças limitantes que eu tinha antes de vir. Minha mãe tinha uns barracãozinhos lá que depois a gente conseguiu alugar, nosso, de propriedade de herança, que ficou já da família do meu pai. E ela falava, vai lá pintar os barracões. Eu falava, de jeito nenhum. Aqui eu vim fazer esse trabalho. Né? Limpeza, em casa eu fazia, mas talvez eu não queria fazer limpeza na casa dos outros. Talvez se eu tivesse seguido o mesmo caminho que eu segui aqui, sem a vergonha do que os outros iam achar e tal, fizesse no meu país, pode ser que eu teria tido sucesso, né? Olha que coisa interessante, cara. Se você tivesse mantido hoje, hábito, sim, com a maturidade que você tem hoje, se eu tivesse mantido alguns hábitos, pode ser que eu, não só no Brasil, em qualquer outro lugar, com os hábitos que eu tinha. Mas eu precisei de vir para cá para aprender isso. Perfeito. Então essa primeira fase, esse primeiro propósito de vida era tirar a família da pobreza. Eu lembro que eu criei frases, né? Assim, eu falava isso no dia a dia. Antes de eu dormir num colchão bom, minha família vai dormir num colchão bom. Antes de eu ter um carro, minha família todo mundo teve carro. Antes de eu, eu vou morar bem, mas todo mundo vai morar bem. Então isso era uma coisa muito bem. E aí nessa trajetória da América, vou lavar prato, vou fazer tudo, né? Pintar a casa, trabalhar em posto de gasolina. A gente consegue fazer, minhas irmãs vêm, a gente começa a galgar aqui caminhos que nos levou a todo mundo estar bem hoje, graças a Deus. Então essa é a primeira fase. Aí veio uma conta, né? Veio uma conta que cuidei de todo mundo, não cuidei de mim. Conforme você tinha dito, né? Exato. Todo mundo primeiro, depois eu. Exatamente, falei isso a vida inteira. Aí teve esse ato, foi aonde eu mergulho, começo a entrar num processo, né, talvez por ter perdido esse propósito, esse era o motivo que me levantava da cama, esse era o motivo que me fazia 12 anos sem férias, isso também fez parte da conta que eu paguei. E aí a segunda, aí eu tenho esse ato de um processo mesmo, né? Entrei em processo de depressão, cheguei a ter ser diagnosticado como passivo suicida, assinei um termo de compromisso. E aí vem um outro propósito, que é o que hoje me faz sair da cama. Essa primeira fase, Fred, durou então
praticamente mais de 20 anos, né? Quer dizer, na construção desta nova vida, onde todos ao seu redor ficaram bem, bateram asas. Ah, né? bem mais. Eu acredito que assim, quando a gente começa a cortar e as irmãs fazerem um voo mesmo, bem mais, porque eu já tinha mais de 40 anos. Uau. Né? Eu começo a entrar no meu processo mesmo, 42, aí tantos fatores, não foi só isso, né? Sim. Eu acredito que de 12 até meus 42, 30 anos pelo menos. Uau. Né? Então assim, com 40, eu lembro que com 40 eu já não estava 100%, 42, e aí eu mergulho mesmo em 45 na depressão, né? Eu te perguntei isso não em razão do tempo cronológico, mas para que o ouvinte tenha consciência de quanto o caminho é importante, né? O quanto de aprendizado, o quanto de resiliência, o quanto de consciência que você foi adquirindo nesse caminho para que você pudesse olhar hoje e falar, puta, veio uma conta, né? Eu passei quase 30 anos da minha vida cuidando do outro para depois cuidar de mim, porque era uma meta que tinha um foco, não tem nada de errado nisso, mas você colocou isso como um foco e foi, né? E tem gratidão por isso, né? Porque eu acho que eu paguei um preço daquilo que, a conta que eu gastei. Sim. Ninguém gastou essa conta, sim, né? E foram escolhas que eu fiz. Mas foram também, eu valorizo muito isso, porque foi isso realmente que tirou da família, né? Eu diria. Né? Hoje eu vejo aí os sobrinhos, minhas próprias filhas, né? E as irmãs também. Eu tenho consciência que eu fui ali na frente fazendo um trabalho que devia ser feito, né? Precisava de ser feito, escolhas também que eu fiz. Autorresponsabilidade, né? Né? Pura. E aí entra um monte de coisa nessa, vamos dizer, cortar o cordão umbilical, né? Sim. A postura que você passa a ter diante da família, como referência, né? Como referência até às vezes de um papel que você não tinha, como marido da mãe, né? Quantas vezes eu fui chamado de pai pelas irmãs e eu não era pai, eu era irmão. Quantas vezes a responsabilidade até da mãe eu assumia em relação aos filhos, a decisão em relação a algumas coisas na infância das meninas era transferida para eu tomar essa decisão, e sendo que, né, então assim, coisa que eu também absorvia. Então isso tudo vai criando uma bolinha de neve, né? Gratidão mesmo, especificamente por essa fala sua, meu irmão, porque um dos episódios do podcast Segunda-feira Sua Linda, a gente fala exatamente da importância de você estar conectado com o seu papel, né? O papel que você está agindo naquela área, ali, na sua relação par, na sua relação com seus filhos, né? Qual é o papel que eu estou exercendo ali? E perceba diante da sua fala o quanto que traz desequilíbrio quando você muitas vezes é identificado pelo outro diferente daquele papel, você está fora do seu lugar, né? Eu sou irmão e naquele momento eu era visto como pai, né? Eu sou filho e naquele momento eu era visto como esposo da mãe, porque na verdade eu era o líder ali, né? O quanto que esse lugar, esse deslocamento causa desequilíbrio, né? Exato. Aí tem sobrinho que chama de pai, né? Porque é aquela referência mesmo, né? Isso que eu diria que é normal. Quando a construção do sistema. Você perde o pai como eu perdi, eu tinha 7, 8 anos de idade. Dia dos Pais eu ganhava presente, e aí você vai incorporando. Dia dos Pais eu ganhava milênio, principalmente. Fazia mesmo, questão de sempre estar me dando um cartão, alguma coisa, o seu pai que eu não tive, né? Sempre teve essa conotação mesmo, né? E esse papel, né? Eu conheço muito da sua história, e eu falei com você no início que eu ia sair daqui com muita coisa. Essa é uma que eu não sabia, que é a identificação mesmo, né? Registrado ali, né? Registrado. Eu vou presentear meu pai. Exato. Quem significa para mim o pai. Exato. Que interessante. Mas é isso. E aí você disse que tinha um segundo propósito, que veio. Exato. Talvez em razão de tudo isso. Aí veio o buraco, né? Veio uma conta que por vários fatores, né? Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe... aí eu tive o suicídio do pai, aí eu tive o suicídio da irmã mais velha. Esse é muito chocante porque eu passo por ele, né? Eu presencio o suicídio dela, levo ela para o hospital,
E ali foi uma porrada muito grande. E aí minha mãe me leva em dois, acredito que em dois, eu lembro com clareza, psicólogos, terapeutas, e eu faço uma sessão e vou pra fuga. Não preciso disso, esse cara é mais doido que eu, né? E falta de conhecimento, e 18, 19 anos de idade. Ali, essa conta vai se acumulando, né? Sim. Você perde um pai pro suicídio, você vai trabalhar com 12, você meio que interrompe a infância e não existe nem culpado nenhum nessa história. Sim. Aí, né? E trabalho muito, aí vou atropelando isso, aí tem o suicídio da irmã, depois venho pra América, só trabalho, jogo tudo isso, né, em cima desse propósito, em trabalhar, fico 12 anos sem férias praticamente, tirando assim sexta, sábado, domingo, e olhe lá. Então isso vem. Então aí quando eu termino essa transição e as pessoas começam a mesmo que desligar, né, uma casa, outra casa e tal, eu acho que eu me vejo também no vácuo, né, talvez eu querendo fazer isso, porque quantas vezes eu falei, né, eu preciso de fazer essa transição, não é saudável para a família, não é saudável para mim. Eu entro num processo de depressão muito grande, né, com anos, depois que eu fui ver, foi dose homeopática, vem essa conta, aí vem um propósito que é cuidar de mim para cuidar do outro, né, e aí a gente... Mas como é que foi esse estalo, assim? Porque você fala da depressão, você fala dessa dor, como é que... Deixa o ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda ter uma noção do... Como é que foi esse estalo, assim? Você contou com ajuda, você se permitiu ser ajudado, como é que foi isso aí? Para você sair dessa dor e perceber que você precisava cuidar de você? Para mim, eu não tive aquele aha moment, que aquele pum, de uma hora para outra tudo aconteceu. Tá. Eu fui entrando no processo em dose homeopática e eu fui saindo dele em doses homeopáticas. Uau. Mas eu começo a tomar o remedinho da melhora quando eu começo, literalmente há uns 7 anos atrás, buscando o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, me conhecer melhor. Né? Nesse processo entra a terapia, nesse processo entra conhecer meus dons inatos, aquilo que eu realmente faço, né? Que hoje inclusive faz parte do trabalho que eu faço com as pessoas, né? Me conhecer, é um processo de autoconhecimento. Nesse processo eu começo a buscar o meu novo propósito. Para quê? Né? Eu estava aqui para talvez fazer a travessia do deserto com a família, agora que a gente está nesse oásis, em aspas. Qual que é esse próximo para quê? E aí eu começo a querer fazer uma viagem social, e aí vem as jesucidências, né? Como que acontece? Eu começo a entender por que eu tenho paixão por desastres. Não desastre, tudo que é da natureza me traz um brilho no olho, um vulcão em erupção. Eu lembro lá atrás a Camila, minha esposa, fala assim: poxa, Fred, como é que você pode querer, no dia que nevava muito e o rio transbordava, eu ia de carro ficar vendo aquele efeito da natureza. Eu sempre gostei disso. Desde menino, eu gostava de ver enxurrada. O rio tal vai transbordar, eu ficava vendo aquilo. Eu sempre gostei disso, né? Então, num furacão aqui na Flórida, e aí eu entendo também, poxa, eu sempre fazendo trabalho voluntário, né? Desde o World Trade Center, quando eu morava, na Filadélfia nevava muito, eu ia ajudar os vizinhos a limpar, e começo a ver isso. Aí tem um furacão na Flórida, eu e um amigo saímos para ajudar, e dali, aí já é o plano de Deus, né? Surge um trabalho lindo que a gente fez aqui na região, dali surge uma ONG que a gente registra em função de pessoas buscando a gente para fazer doações, e hoje é o que eu praticamente, 70% do meu tempo hoje está em função dessa ONG, com trabalhos no Haiti, com trabalhos na Flórida, no Bahamas, na Amazônia, né? Então assim, foi em dose homeopática, foi cuidar de mim, me conhecer melhor, depois, agora eu estou bem, eu posso comer, se eu tenho um pouquinho disso hoje, eu posso dividir um pouquinho com o outro, e aí eu fui fortalecendo, né? E fui a cada dia dando um passo, mas não foi nada premeditado, planejado, e me coloquei mesmo, né? Comecei dentro da minha crença, eu acredito em Jesus, botei meu joelho no chão e falei: Senhor, me usa, né? Dentro do possível, sem
sempre administrando. Agora eu não vou dar mais para o outro do que eu tenho, porque eu acho que foi parte de um preço que eu paguei. Não sei se eu fui claro. Para mim foi. Agora eu queria só voltar um pouquinho, porque você falou aí que do voluntariado que você, no World Trade Center, no primeiro furacão, quando você teve a oportunidade de viver aquelas 21 mudanças nos seus primeiros 21 anos, e que você viveu aquela pobreza extrema e tal, você escutava falar de voluntariado? Você sente que houve influência das suas raízes, o fato de você, de repente, ter aprendido a compartilhar? Muito. Inclusive no livro que eu estou escrevendo, eu falo bastante disso, né? Eu tenho uma frase da minha mãe que ela diz o seguinte: não importa o tão pouco a gente tem, esse pouco a gente sempre vai poder dividir com o outro. Bom. Então a mamãe, eu lembro da pobreza extrema, ela passava a mão na gente e ela falava, pode ser que uma cartinha que a gente escreve para levar num orfanato, num asilo, ela sempre levava a gente nesses lugares. Ela fala, não temos nada para dar, vamos escrever uma cartinha, vamos dar um abraço, vamos dar abrir a escuta, né? Não eram esses termos que ela usava. Vamos lá, então mamãe colocou isso na gente, né? Desde pequeno a gente escutava isso. Eu estou te perguntando isso exatamente porque uma coisa que eu comento muito no podcast Segunda-feira Sua Linda é: você pode ser para depois você ter, fazer, né? E isso fez muito sentido para mim quando você fala isso, porque você não tinha, né? Tanto não tinha que fez uma mudança inteira para procurar ter, mas ainda assim você já era, em razão das suas raízes, alguém que compartilhava aquilo que você, na verdade, tinha como ensinamento, né? Com certeza, e assim, acho que o ensinamento da mamãe, além de levar a gente, eu acho que o que mais marcou foi esse, como ela não tinha financeiro, eu lembro que às vezes chegava uma pessoa lá em casa e a gente tinha ali contado o que ia comer, e eu lembro que até hoje ela traz essa ansiedade, pode ter um banquete para 30 e tiver 10 pessoas, ela ainda tem isso até hoje, né? Porque passamos por uma escassez tão grande. Mas eu lembro que ela falava, poxa, se eu não tenho material, se eu não tenho comida, o que for, eu posso dar o meu tempo. E ela sempre dava o tempo, ela estava sempre no hospital visitando as pessoas, ela sempre, uma das primeiras pessoas, eu lembro como se fosse hoje, a estar com a família, né? Precisa de uma pessoa, fez uma cirurgia, eu te dou meu tempo. Então ela realmente, ela cravou muito isso na gente, né? E quando a gente chega nesse país, que é um país que é movido pelo voluntariado, né? O americano realmente é uma escola, a gente vê isso, nossos filhos na escola, que você é obrigado a ter X horas de voluntariado, a faculdade aqui valoriza muito, então isso vem lá de trás, com certeza. Fred, agora há pouco você falou assim, não sei se eu fui claro, né, nesse contar a sua vida, a sua história que te fez chegar até aqui. Eu queria que você pudesse ser mais específico com o ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda, assim, o que é essa coisa do propósito? Ela fez realmente brilhar os olhos, bater o seu coração, porque é muito comum as pessoas, acredito no seu trabalho, né, como coach de pontos fortes, como alguém que já liderou empresas e tudo, você perceber que existem pessoas que têm meta, têm um foco e alcançam aquela meta, mas depois e agora? Né? O que eu faço com isso? Né? Você tinha meta lá naquela primeira fase e talvez era mais meta do que propósito, porque era uma coisa que você tinha para você, né? Qual é essa diferença hoje, naquilo que você faz hoje, desse propósito que faz com que você diga, puta, 70% do meu tempo eu vivo para isso? Hoje, para mim é claro, qualquer meta, qualquer objetivo tem que ser menor do que o seu propósito. Você hoje bota uma meta, se sua meta é ganhar 1 bilhão, qual que é o propósito de você ganhar 1 bilhão? Então, hoje eu vejo isso com clareza. O seu propósito, se ele é gigante, se ele é grande, qualquer meta vai ficar pequena.
Uau. Eu quero, como o Bill Gates vem fazendo, eu quero extinguir o pólio do mundo. Então, isso é o propósito dele. Então, para isso, ele vai precisar de 10 bilhões. Isso, a meta é extinguir né, o propósito de vida dele é trazer saúde para todo mundo hoje em dia. Ele já está quase extinguindo o propósito, ele está indo para outra meta. Você falou lá atrás que quando você olhava no Brasil e você estava lá, você não se via muito em banco da escola. E quando você fez, né, o teste do Gallup aí, e que depois você gostou tanto que foi para sua formação como coach certificado pelo Gallup, você entendeu que um dos seus talentos inatos era estudioso e você entendeu que ser estudioso não precisava, na verdade, estar no banco de escola. Diga-se de passagem, para o nosso ouvinte ter consciência disso, eu lembro que você comentou comigo, numa das nossas conversas, o quanto você havia estudado sobre a depressão, né? O quanto que você, para que você não encarasse como verdade tudo aquilo que te diziam os médicos, né? O seu terapeuta, o seu psiquiatra, a sua terapeuta, enfim. Mas você foi estudar para que você também tivesse consciência daquilo que estava acontecendo com você, né? O que eu quero te perguntar, o que você diz para suas filhas no que diz respeito a isso, né? Isso é uma coisa que é muito comum vir por consultório. Eu atendo pais, mães, né? Minha esposa é uma psicóloga, nós temos filhos, um adulto e um adolescente saindo da adolescência. E o que você diz para elas quando você olha para a sua vida e percebe que você não precisou estar num banco de escola para chegar ao ser humano que você é, para chegar a ter a vida que você tem, né? E conseguir hoje ajudar tantas pessoas? O que você orienta como pai? Algumas profissões não tem como você fugir da escola. Eu quero ser médico. Você não vai poder ser médico sem encarar a escola. O mundo vem mudando muito. Você pega aí as grandes corporações, principalmente as que estão envolvidas com tecnologia, há 2 anos atrás, eles tiraram que não precisa ser mais mandatório ter no seu resumê faculdade. Até você pega aí o próprio Bill Gates e Steve Jobs e vários outros, né, que não terminaram a faculdade. Então, depende da profissão que você quer seguir. É isso que eu falo com elas. Eu sempre tive um inato em mim ser empreendedor. Né, até à frente da ONG, desde lá de trás, quando eu estou, mesmo no Brasil, eu sempre tive essa veia de querer empreender. De não querer ser aquela pessoa que bate cartão 8 da manhã e sai 5 da tarde, 9, o 9 to 5 employee, né? O funcionário de 9 a 5. Então eu falo com ela isso, se vocês vão buscar alguma profissão que não necessariamente você tem que ir para a faculdade, porque eu acredito muito, e eu venho falando isso há mais de 10 anos, o sistema de escola, principalmente dos Estados Unidos, ele foi fundamentado, ele foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. E ele mudou muito pouco. Então ele foi feito para 80% que eles chamam chão de indústria, que é a pessoa para trabalhar ali 9 to 5, dentro da caixinha. Ele foi 10% esses profissionais que precisa realmente, advogado, dentista, médico, etc., e os outros 10% foram os empreendedores, que falou, peraí, eu não quero estar lá, também não quero ser isso, eu quero empreender. E hoje são as pessoas que praticamente governam aí o país, né? Porque o dinheiro... que o mundo mudou de lá para cá? 1945 para cá, né? Quanto que o mundo mudou. Vejam que vocês estão escutando um pai que é empreendedor, e que tem colocado de uma forma que é possível construir essa escolha dentro do sistema familiar. Porque quantas pessoas muitas vezes chegam no consultório depois de décadas de estudo, de conhecimento, e dizem, puta, isso não tinha nada a ver comigo. Eu fui fazer porque meu pai queria. Né? Eu me lembro uma vez que eu tive na escola da Paula, minha filha mais velha, num período de vocacional, onde eles estavam escolhendo qual faculdade fazer, para qual vestibular prestar, e a psicóloga da escola disse que escutava coisa dos pais do tipo, eu tenho uma construtora, então você tem que ser engenheiro, né? Eu tenho a faculdade que você escolher, ela tem que estar no máximo a 40 quilômetros de casa, porque eu não quero ficar longe de você.
Então veja o quanto que existe de rótulos, né, enrijecidos nessa escolha. Gratidão mesmo por esse feedback seu, porque eu sinto que você traz uma liberdade assistida para os seus filhos de fazerem escolhas de uma forma assistida, com a sua experiência, com a experiência da sua esposa, né? Para escolher, né? E aí entra naquela conscientização, no conhecimento que eu passei a ter, que estudar não quer. Tanto que eu tive empresas que eu... quantos setores a gente tinha, né? De marketing financeiro, departamento de venda, tudo, área de produção e etc. E eu não fui para a faculdade. Mas eu sempre estudei muito. Né? Então eu sento para falar sobre marketing, eu tenho uma noção boa de marketing. Eu sento para falar de administração, de empresa e etc. Eu entendo. A vida inteira eu tive empresas. Mas o que eu deixo claro para elas é o seguinte: agora, se você quer ser uma bióloga, você vai ter que ir para a faculdade. Agora, se você quer empreender, você vai ter que estudar, mas não necessariamente na faculdade. Perfeito, cara. Perfeito. Estudar vai ter que... Perfeito, Você traz uma fala de um ouvinte nosso que esses dias trouxe para mim o feedback do tipo... as pessoas, por exemplo, que trabalham no mercado financeiro querem começar a ganhar dinheiro no primeiro ano, sendo que elas esquecem que isso demanda um estudo tanto quanto o médico que estudou 5, 6 anos, 10 anos, ou o advogado que estudou 5, 6 anos, né? Você precisa estudar, não significa que vai estar dentro da faculdade. Né? Exatamente. Compartilha com o nosso ouvinte algo que aconteceu na sua vida e que para os outros poderia ser alguma coisa muito maluca, né? E que de repente você sente que em razão dessa coragem de, sei lá, de fazer algo inusitado, desconhecido, que ninguém tinha feito antes, você sente que te trouxe até aqui, a esse momento da sua vida. Vem alguma coisa aí para você? Poxa, a nossa ONG, ela foi criada em cima de furacão. Né? E assim, as pessoas só isso aí já metade das pessoas já me rotulam como maluco, né? O que você tá fazendo, Gustavo? Porque tá todo mundo, o furacão aponta e viram categoria 4 e 5, tá todo mundo desesperado para sair, eu tô igual criança. Eu detesto a tragédia, o que ela faz com os lugares, com as pessoas, mas ela tá fora do meu controle. Eu não posso parar um furacão. Mas eu posso, o que eu faço depois da tragédia é que eu tenho paixão. A tragédia vai passar, o estrago vai ser feito. O meu amor pelo que eu faço está em poder ajudar depois. Então eu detesto a tragédia, mas eu amo o que eu faço. Então o furacão vai bater categoria 5, eu falo, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Quando o furacão passa, todo mundo já saiu, ninguém está voltando, eu estou entrando para dentro. Né? Então assim, eu acho que isso é uma coisa que muitos lá fora enxergam e falam, puta, esse cara é maluco. Isso aí é uma coisa que eu tenho paixão. Nós fomos pro Bahamas agora e a mochila fica pronta, o uniforme está pronto. Hoje a gente já tem, né, aí usando meus dons estratégicos, tudo, a gente já tem várias parcerias e a gente já tem um processo do que é feito desde quando o furacão aponta lá na África, que está tomando força. Então, Bahamas mesmo. Você tem um avião saindo daqui 2 horas. Não sabia para onde, como a gente ia chegar. A gente sabia que a gente ia descer no aeroporto pro Bahamas, mas depois disso não sabia nada. Isso para mim não tem nada mais gostoso do que isso. Não tem nada mais gostoso que isso. Agora para outros pode ser, cara. E a gente fala assim na VER, né? Muita gente se coloca como voluntário. E o pessoal vê e fala, eu quero fazer o que você faz. Eu quero sair daqui sem rumo, sem nada. Aí beleza, nós estamos precisando... Chega o convite, aí passa a mão no telefone. Nós vamos ter que ir pro Bahamas, nós vamos pro Bahamas agora. Como que a gente vai? A gente vai dormir aonde? Você não vai pro Bahamas. Você não vai, um abraço, tchau. Porque esse trabalho realmente é sem fazer pergunta. Bota o uniforme e vamos embora. E lá a gente vai descobrir. Pegando essa energia aí de alguém que para muitos é maluco, e que para você, eu estou aqui na sua frente, olho no olho, e percebo que realmente brilha os olhos, né? É paixão, é amor, é entrega. Se você agora encontrasse com um ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda, com toda essa história que te trouxe até aqui, cara, de resiliência, de dor, de amor, de doação, né? Algo que não te faz melhor do que ninguém, mas te faz alguém diferente, né? Eu sei que um dos seus talentos é a autoafirmação
e o nosso ouvinte saiba, é alguém que tem uma bússola interna e que muitas vezes vai seguir uma direção que ninguém nunca seguiu. E que, de repente, em razão disso, abre um caminho que jamais foi aberto, né? O que você diria para esse ouvinte? Se você entrasse no elevador com ele e tivesse aquele tempo ali do térreo até o 10º andar e viesse algo para você do tipo, eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa, o que você diria para o ouvinte da Segunda-feira Sua Linda? Vai se conhecer, porque você tem astronauta que entende tudo de foguete, de avião e da Lua e não olhou para dentro. Uau! O complemento que vai preencher as pessoas, isso é a minha crença, vem através daquele caminho. Você foi feito por Deus, foi colocado dons aí dentro e as pessoas, e no caso eu não me conhecia. Quando você se conhece, você sabe, você pelo menos consegue identificar de onde estão vindo as coisas. Então, assim, em um elevator speech, eu tenho 20 segundos para falar com a pessoa. Uma dica, vai se conhecer. Uau. Vai se conhecer. Vai se conhecer, porque através desse conhecimento você vai descobrir seus dons, vai começar a saber o norte do seu propósito. Perfeito. Meu brother, gratidão imensa. Eu não tinha dúvida, sinceramente, que eu ia sair daqui com algo que fizesse a diferença na minha vida. Você é alguém que um dia eu já te disse isso, né? E eu gostaria que o nosso ouvinte tivesse esse testemunho. Eu sinto que eu me aproximei muito de Deus te escutando, te vendo, te enxergando. Não pela sua religião, mas pela sua fé. Porque por mais que eu tenha trago alguns fados no meu caminho, eu não consigo imaginar do que é passar pelo que você passou, né? Mais de uma vez. Então, quando eu olho para você e te vejo sempre vendo o copo quase cheio e não quase vazio, tendo passado tudo pelo que você passou, eu sinto que estar com você que faz muita diferença para mim. E eu queria que mais pessoas escutassem essa história sua, sabe? Nas palestras que eu dei pelo Brasil, eu falei muito da sua história para 40, 100, 200 pessoas. E agora, através desse podcast, talvez a gente possa atingir milhares de pessoas. E é por isso que eu te fiz esse convite. Então, gratidão pelo aceite. Gratidão gratidão mesmo. E eu acredito numa coisa, não tem nada na vida que talvez eu tenha mais paixão hoje do que vender. Eu adoro vender. Vender o que é bom para você, para mim e para o mundo. Então fica a dica aí, essa história vai ser contada nos mínimos detalhes num livro chamado Os Everestes da Minha Vida, né? Desde os suicídios, de tudo. Então fiquem ligados, 2020 vai sair esse livro, o seu ouvinte aí pode buscar nas livrarias do Brasil que vai estar lá. Nós vamos propagar muito. E aí, se você quiser saber de cada detalhezinho dessa história, vai estar lá no livro. Isso, que bom. Gratidão, meu irmão. Obrigado. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.